Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura, continuando realismo no Brasil. Vamos falar ainda de realismo. É uma escola muito importante, porque ela vem se contrapor ao romantismo. Então, quando a gente fala de realismo, a gente lembra de romantismo, a gente lembra de Machado de Assis, né, um grande ícone da literatura realista brasileira, sem esquecer de outros autores. Quando nós exercitamos aqui a aula, nós vamos relembrando as características e nos tornando mais craques, vamos dizer assim, na hora de chegar aí o vestibular, tá bom? Eu sou a Cacau Sotero, programa Fica em Casa Aprendendo. E não se esqueça, hein? Mesmo na escola, use sua máscara, álcool em gel nas mãos, tá? Lave as mãos com sabão, mantenha a distância. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, mas vai acabar, porque Deus é Pai e nos ama, tá certo? Vamos para a primeira questão dessa aula de hoje. Acompanha aí no seu smartphone, né, na tela do seu smartphone, na TV Educação, aí na tela da TV, e ainda na plataforma Gonçalves Dias, onde as nossas aulas são exibidas depois e ficam lá guardadinhas para você assistir de novo, tirar suas dúvidas, tá? Visite também as nossas redes sociais, lá da TV Educação, da plataforma Gonçalves Dias, e faça sua pergunta, que nós estamos lá para responder vocês. Vamos lá, primeira questão? Segura aí. A escola realista, que contou com nomes como Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo, teve como principais características: retorno aos ideais românticos defendidos pela literatura indianista de José de Alencar. Letra B, preocupação com a métrica e com a metalinguagem da arte literária. Letra C, retratar a sociedade e suas mazelas em uma linguagem irônica e impiedosa sobre o homem e suas máscaras sociais. Que forte, né? Máscaras sociais. Confronto direto com o ideário religioso, estabelecendo um paradoxo com a literatura barroca. Ou ainda, a letra E, defesa da cultura popular brasileira, resgatando os símbolos e arquétipos do folclore nacional. Gente, olha só que eu falei, né? Máscara, né? Nós estamos usando máscara quando nós saímos, vamos ao shopping, com muito cuidado, quando vamos aí fazer alguma atividade, né, fora de casa, nós estamos tendo cuidado de colocar a máscara, né, por causa dessa história aí de respirar perto das pessoas e contaminação. Mas aqui, né, eu falei máscara, eu vou logo para a letra C, retratar a sociedade e suas mazelas. O romance, aliás, o romântico, né, o homem romântico, o romantismo, mascara, né, essa realidade, idealiza. E o realismo, não está dizendo realismo, ele vai mais a fundo. O que me chamou a atenção quando eu falei de máscara, cadê, meu Deus? A palavra máscara, bem que máscaras sociais, é justamente porque nós estamos usando máscara agora por uma questão de saúde. Mas aqui a palavra máscara está sendo usada na linguagem figurada, né? Quem mascara esconde, quem mascara não quer mostrar certas situações, tá? Letra A diz que o retorno aos ideais românticos. Nós já sabemos que o realismo se contrapõe ao romantismo, então eu jamais vou poder marcar a letra A, tá bom? A letra B diz preocupação com a métrica e com a metalinguagem. A metalinguística é uma das funções da linguagem. As funções da linguagem existem para satisfazer as nossas necessidades comunicativas, tá bom? Olha só aqui uma dica de língua portuguesa dentro da questão da literatura, ver como tudo é importante. Letra C, já falei, né? Retratar a sociedade e suas mazelas, quer dizer, mostrar a vida como ela é, sem esconder nada, trazendo à baila, né? Trazendo para o contexto que você vive tudo aquilo que a sociedade comunga,
né? Tudo aquilo que a sociedade comunga, acho que não vai caber mesmo essa palavra, né? Então, tudo aquilo que é vivenciado em sociedade, vamos trazer para as produções literárias, talvez. Letra D, confronto direto com o ideário religioso, aquilo que a igreja prega, né? As representações religiosas, estabelecendo um paradoxo com a literatura barroca. Eu já sei que paradoxo é o confronto de ideias. Aí eu preciso lembrar que o barroco é uma escola seiscentista, né? Aconteceu na década, né, no ano de 1600 e tal, e onde o homem tinha aquela preocupação com o céu, com a sua salvação, porque o barroco já se contrapunha ao movimento literário anterior, que era lembra? A gente começa com o trovadorismo, depois vem o classicismo, né, assim, o humanismo, né? O humanismo é um período que não é um período literário, essencialmente, mas é um período de transição entre o barroco e o classicismo. A gente tem o humanismo, então, trovadorismo, humanismo, classicismo, que é a mesma coisa que renascimento. Aí eu venho para o barroco, tá? Porque o barroco, o homem já se preocupa mais com aquilo que é sacro, aquilo que é santo, a sua salvação, a sua relação com Deus. Enquanto o homem classicista se volta para os ideais carnais, a preocupação com o hoje. Gente, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? É isso mesmo, né? Aí vem depois do barroco, vem o arcadismo, aí vem, que é o neoclassicismo, né, que é a volta do classicismo. Aí depois vem o romantismo, realismo. Então, essa preocupação aqui com a literatura barroca seria o neoclassicismo. É isso? Está entendendo aí a linha de raciocínio? Então, estabelecendo um paradoxo com a literatura barroca, ou seja, eu vou me contrapor aquilo que o barroco defendia. Ou ainda a defesa da cultura popular brasileira, a gente já sabe quais são as características do realismo, e aí eu tenho letra C, eu fui direto logo na questão, acho que você já até matou aí a charada, porque era justamente isso, mostrar as mazelas da sociedade. Hoje, gente, nós temos umas ferramentas aí que mostram as mazelas da sociedade, não muito com textos, mas com vídeos. E a gente tem a ferramenta do WhatsApp. Aconteceu, acabou de acontecer. A pessoa bota um vídeo, faz uma filmagem, joga nos grupos e isso se populariza, se rapidinho viraliza na internet. E aí, hoje em dia, nós temos mais recursos. Aqui, nessa época, eram os livros, né, eram os escritos literários que ajudavam a sociedade a entender. Então, gente, a arte sempre vai contribuir para que a sociedade tenha uma visão bem interessante daquilo que realmente ocorre. Tá? Então, nós temos música, pintura, arquitetura e, claro, a literatura. Próxima questão. O realismo, escola literária, cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, nós já falamos disso, né? A maior expressividade do realismo, Machado de Assis, tem como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, já falamos disso. Fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o realismo está situado, são corretas proposições. 1. O Brasil vivia tempos de calmaria política social. Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. 2. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. Eu vou parar aqui, né, porque eu vou ter que mudar de tela, mas aqui a gente já aprofunda essas duas afirmações, que a gente chama de proposições, né? Elas podem ou não ser verdade. Então, será que a gente viveu aqui um clima de calmaria? Aí você vai precisar recorrer no tempo a tudo que acontecia no Brasil e no mundo para compreender a escola literária, tá, gente? Havia um clima de conformidade. A gente vai aceitar tudo que está acontecendo, quietinho, tranquilo, tá? Sem questionar nada, contentamento da colônia com a metrópole Portugal, né? Aí eu preciso também lembrar quando aconteceu a independência do Brasil.
Foi nessa época? Tem alguma coisa a ver? Qual o contexto histórico incide, reflete diretamente nas produções literárias, tá? Então é muito importante você fazer essa associação. Vai lembrando aí o que acontecia no Brasil na época do realismo. Em virtude de intensas transformações sociais, elas realmente aconteceram, e políticas, assim como hoje, assim como daqui a 10 anos, sempre vai haver situações, fatos que vão mudar o comportamento da sociedade, que vão trazer questões para serem discutidas, as pessoas vão convergir, outras vão divergir em relação a opiniões, pontos de vista, lembrando que ponto de vista só é interessante quando ele tem fundamento. E o Brasil retratado com fidedignidade, ou seja, tudo com fidelidade. A gente vai ser fiel aos acontecimentos das nossas produções, reagindo às propostas românticas de idealização do homem em sociedade. Então, aqui nós já temos duas proposições que você já sabe mais ou menos qual é a que eu posso dizer que é verdadeira e qual eu posso dizer que é falsa. A terceira. O país, né, o Brasil, vivia o declínio da produção açucareira, o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro, em razão do crescimento do comércio cafeeiro. 4. Tem grande influência das teorias positivistas, olha aí, falando de Auguste Comte, originárias na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. E a quinta proposição surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. O realismo teve como propósito denunciar esse panorama de instabilidade mundial. Então, olha só, eu vou voltar aqui à tela. Número 1 vai dizer que o Brasil vivia tempos de calmaria, tá? É a ideia que passa aí, num clima de conformidade, tá? Por quê? Porque todo mundo estava contente, estava satisfeito com a figura aí da metrópole Portugal. E 2, as transformações sociais e políticas. Em função disso, o Brasil é retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas. Então, já sei aqui o que diz 1, o que diz 2. 3, o país estava em declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro. 4, grande influência das teorias positivistas, né? Você já sabe que essa aí é algo que tem a ver com o realismo. E a quinta diz que o realismo surgiu na segunda metade do século XX. Qual delas, ou quais eu posso dizer que são verdadeiras? Todas. Apenas 1 e 2, aquelas duas primeiras que eu li, quando fala do Brasil em conformidade aí com a metrópole de Portugal, e a 2 fala da reação aos ideais românticos. Aí tem 1, 2 e 3, tá? Eu vou voltar aí. Acompanha a terceira, é o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro por causa do crescimento do comércio do café, tá bom? 2, você já sabe, a questão aí da reação ao romantismo. 3, o deslocamento da economia para o Rio de Janeiro por causa do declínio do açúcar e a ascensão do café. E 4, vou voltar aqui para você ler mais uma vez, é a influência das teorias positivistas que nasceram lá na França, tá bom? E 1 e 5, qual é a proposição 5? Quando fala da segunda metade do século XX, que surgiu o realismo, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais. Então, qual delas aí eu posso marcar? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? 2, 3 e 4. Letra D. Então, você já sabe quais são as 5 proposições e a resposta certa é justamente essa aí que você falou. 2, 3 e 4, né? Vamos continuar para mais uma questão. Acompanhe aí. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
De acordo com a literatura da célebre frase que intriga o livro Memória Póstuma de Brás Cubas, podemos afirmar que Machado de Assis filiou-se à tendência, essa daí, muito fácil, né? Modernista não é, você ainda nem chegou lá no modernismo. Naturalista, Arcade, aí eu tenho que lembrar da Arcade, eu tenho que lembrar do neoclassicismo. Positivista ou realista? Muito fácil de responder. Resposta é realista. Machado de Assis, embora tenha começado a escrever com os padrões românticos, ele é uma grande representatividade da escola romântica, né? Escola romântica, olha só, escola literária, movimento literário chamado realismo, então ele é realista, de fato. Mais uma questão sobre o realismo, de novo, é incorreto afirmar. Letra A. Surge em um contexto econômico, social e político conturbado e de grandes transformações. Letra B. Faz uma dura crítica ao romantismo. Gente, é o que é incorreto, tá? E a maneira idealizada com a qual o homem era retratado pelos olhos dos escritores que se dedicaram a essa escola literária. Letra C. Utiliza uma linguagem repleta de maneirismo. Gente, maneirismo vem de maneira, de jeito, tá? Com predominância da subjetividade, cuja estética contemplava a metalinguagem e o ideal da arte pela arte. Olha só, aqui eu já estou falando. Maneirismo é um jeito particular. Predominância de subjetividade. Subjetividade é o contrário de objetividade. A gente está falando de realismo, tá? A gente está falando do que é incorreto. Letra D. Foi inaugurado por Machado de Assis, tendo no escritor seu maior expoente, perpetuando a estética realista até os dias de hoje. E letra E. Influenciado pelos ideais positivistas do realismo, negava a teoria metafísica, buscando explicação nas coisas práticas e presentes da vida do homem. Gente, eu não vou nem contestar nada, né? Tá muito fácil. A resposta certa é a letra C. Utiliza uma linguagem de maneirismo? Nunca. Predomínio da subjetividade? Nada disso. E a estética contemplava a metalinguagem, né? Metalinguística é uma função da linguagem, e o ideal da arte pela arte, nada disso. Tá aí a explicação de maneirismo, significa maneira, que significa maneira, tá? Estilo próprio de cada artista, espiritualidade da Idade Média, com o realismo da Renascença, tá? Vou pedir aqui para o professor Dominici dar uma explicadinha a fundo do que é maneirismo, tá? Tem muito a ver com a arte não literária, né? Mas maneirismo vem de maneira, de jeito próprio, particular. Fácil demais essa questão, né? Eu nem precisei explicar muita coisa para você saber que já era a letra C. Mais uma para a gente encerrar. Óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e mar que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Tá? Isso foi adaptado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tá? Ilustrado também por Cândido Portinari. Aqui, ó, uma cena pintadinha por Cândido Portinari. E aí você já viu aí, eu já li a obra, agora você vai olhar a ilustração e me dizer o que eu posso marcar como correto em relação a essa ilustração.
Que apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal? Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Olha só. Será que retrata a cena? Distorce a cena descrita no romance? Expressa um sentimento inadequado à situação ou contraria o que descreve Machado de Assis? Olha só mais um pouquinho a obra. Então, letra A. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. O texto verbal é aquele texto que nós lemos antes, né? Aquele texto da obra do Machado de Assis. Eu vou encerrar aqui para você ficar olhando aí a figura do Portinari e fazer as comparações. Compliquei?